Gravar, sim. Ok, já está a gravar. Vai ficar já consigo. Pronto, exato. Depois isto demora um bocadinho a exportar, mas depois nós enviamos o link para todos os que se inscreveram e, portanto, dá também para quem está cá presente se quiserem rever a informação um dia, está bem? E então, a primeira pergunta que eu vou colocar e que está um bocadinho relacionada agora com hoje em dia, que estamos um bocadinho fartos ou não das tecnologias, é que as tecnologias são vistas como, por uns como excelentes e por outros quase como um veneno que está aqui a corroer-nos. E cada vez também mais se fala do brincar na rua versus a tecnologia, não é? E aqui neste século XXI. Mas a verdade é que, como em tudo, não podemos generalizar. E, portanto, se achamos que as tecnologias são venenosas ou vantajosas para as perturbações do espectro do autismo. Bem, antes de iniciar, muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite que me fizeram para partilhar convosco um pouco da minha experiência, não é mais do que isso, é um pouco da minha experiência ao longo destes anos. Eu costumo sempre dizer, quando falam do currículo, o currículo não é mais do que experiência de vida, o que significa que é sinal que eu já sou muito velha, é o que significa, pronto, que já passaram muitos anos e que eu já tive, por isso é que tenho um currículo tão longo. Mas o que eu estou aqui de facto é para conversar convosco, é um fim de tarde de partilha, pena não ser ao pé de uma esplanada, não é estarmos numa esplanada a partilhar. Bem, essa questão que a Sofia me colocou é muito pertinente e eu, antes de responder especificamente em relação ao autismo, antes de nós entrarmos em confinamento, uma das coisas que se falava muito, se vocês se lembram, portanto, antes de termos esta fase do Covid, nós tínhamos uma discussão intensa na nossa sociedade, se lembram, inclusivamente tínhamos algumas escolas que estavam a proibir o uso dos telemóveis. Se bem se lembram, no final de 2019, 2020, havia uma grande polémica sobre essas questões, havia agrupamentos lá em cima no norte, França tinha-se preparado para proibir definitivamente os telemóveis, por exemplo, em sala de aula. E eu até costumo, quando começo as minhas aulas com os meus alunos de mestrado, falar desta questão quando estou a falar de tecnologias. E eu costumo dizer uma coisa que é, para mim, fundamental. Todos nós que estamos aqui hoje, estamos à frente do computador, que já por si é uma tecnologia, e se há tempos em que que a tecnologia se nos mostrou, se há alturas em que a tecnologia se nos mostrou fundamental nas nossas vidas, de facto, foi neste momento que estamos a atravessar na nossa vida e na nossa sociedade a nível mundial, mas também todos temos aqui ao lado do nosso computador, como eu costumo dizer, um equipamento destes e que vamos espreitando, que vamos mandando mensagens, que vamos interagindo, etc. E eu, por norma, acho sempre, e agora é um bocadinho a minha opinião, por norma, acho que, na verdade, a tecnologia deve ser um aliado. Não só, já vamos falar nas questões das perturbações do espectro do autismo, mas deve ser um aliado. E quando se começou essa grande discussão que os telemóveis deviam sair da sala de aula, devo-vos confessar que no ensino superior as coisas ainda são mais gritantes com o uso dos telemóveis, portanto os alunos estão constantemente a usar os telemóveis, e eu própria sou um bocadinho vítima disso nas minhas aulas. Tanto fui que depois, em determinada altura, resolvi arranjar uma solução para as licenciaturas e para aqueles que são mais novos, que era usar as redes sociais para conseguir chegar aos alunos, mas tínhamos esta discussão e eu dizia que a escola não podia fechar o uso das tecnologias, ou seja, impedir o uso do telemóvel. O que tinha era que ter uma posição diferente, ou seja, perceber que aquele equipamento que estava aqui, ao lado, podia ser uma mais-valia para nós trabalharmos nas nossas salas de aula. E se era o equipamento que, de um modo geral, todos os alunos têm à sua mão, todos, digamos assim, que a gente sabe que há um grupo de alunos que não tem, não é? Mas que todos tinham ali à mão, o que nós podíamos fazer, em vez de o ver como inimigo, tornar de facto isso como alguma coisa que fosse aliado. Isto era uma discussão que andava na nossa sociedade. Provavelmente, agora quando voltamos,
estamos a voltar, a escola não será exatamente a mesma coisa, como eu costumo dizer. Portanto, este momento de pandemia vem-nos mostrar um conjunto de capacidades que a tecnologia tem, que nos pode ajudar, mas também nos vai mostrar uma outra parte menos boa, como eu costumo dizer. Eu costumo brincar e ainda há pouco brincava e dizia aqui em casa, bem, vou hoje ao Brasil, digo de manhã assim, o meu marido porque costumam perguntar, onde vais hoje? E eu digo, ok, eu hoje vou ao Brasil, volto depois a Goa, depois vou a Leiria dar uma aula e depois acabo aí a dar uma conferência para o mundo. E agora, antes de começar, fui comer qualquer coisa e disse, agora vou dar a conferência para o mundo. Isto é uma mais-valia, evidentemente, e nós soubemos aproveitar isto, tudo isto é uma mais-valia, mas todos nós dizemos, sim, nós estamos cansados, estamos fartos. É verdade que estamos, mas é verdade que isto fez-nos trazer uma perspectiva diferente. E quando nós pensamos nos nossos alunos com necessidades específicas, e quando nós pensamos especificamente nestes alunos com perturbações do espectro do autismo, que é hoje a temática que nos traz aqui. Disse-me a Sofia que no momento em que se fala tanto em tecnologia versus brincar, uma coisa não impede a outra, como eu costumo dizer. As crianças têm que brincar, têm que estar na rua, têm que correr, têm que se esfolar, têm que cometer erros, têm que fazer tudo assim, porque só assim é que crescem. Mas nós estamos a falar aqui numa população muito específica e dizia ali a Ana que cada vez parece que temos mais autistas. Cada vez que parece que nos chegam mais às escolas miúdos com perturbações do espectro do autismo. Talvez não nos cheguem mais à escola miúdos com perturbações do espectro do autismo. O que nos chegam é que neste momento nós temos uma grande capacidade de diagnóstico também no nosso país. Temos também a parte da medicina muito mais desperta para estas questões, as famílias com maior nível de conhecimento e, portanto, o diagnóstico surge-nos mais cedo. E também temos uma coisa que eu gostaria de esclarecer convosco aqui. Temos a perturbação do espectro do autismo, ela é muito ampla, ela é basicamente como fosse o espectro da luz ou o espectro da cor, ou seja, nós podemos ter situações muitíssimo complexas, se pensarmos, por exemplo, na cor azul, que até é a cor que se diz que é a cor do espectro, do autismo. Temos situações muito complexas em que podemos ter crianças jovens com déficit intelectual, com não verbais, etc. E depois temos um vasto leque que vai ampliando cada vez mais e que podemos ter pessoas que, se calhar, alguns de nós aqui nesta plateia temos alguns traços e algumas características do espectro do autismo. Eu, se começasse aqui a enumerar, dizia-vos várias que eu tenho, mas que isso nos permitiu e que nos permite fazer a nossa vida e continuar. Portanto, também é preciso termos isto em atenção. Mas estamos aqui a falar de uma população muito específica e muitas vezes as pessoas fazem-me esta pergunta, eu penso muito até porque os pais, dada as funções que eu desempenho no CRID, onde faço avaliações a crianças, fazem-me muito esta pergunta de quando introduzir as tecnologias. E os professores também, os colegas também fazem. E eu costumo sempre dizer uma coisa, não há uma receita para isto. Eu gostaria de ter aqui uma receita para vos dar. Mas há uma coisa que eu gosto muito de referir, que é, muitas destas crianças, para quem estamos a falar, muitas delas podem ser crianças não verbais. O que é que isto quer dizer? Crianças que nunca vão desenvolver a linguagem oral, não porque estejam comprometidas por algum problema físico, mas porque de facto nós sabemos que as perturbações do espectro do autismo, a sua principal característica está relacionada com a interação social e com a comunicação. Ora, uma coisa que é super importante e como todos vocês sabem, para que nós possamos fazer as nossas aprendizagens em qualquer contexto, é a comunicação. Ela está na base de tudo. É através da comunicação que eu faço as aprendizagens, é através da comunicação que eu posso interagir socialmente, é através da comunicação que eu vou ter mais tarde a minha profissão. Então, se eu tenho um grupo de crianças que têm um diagnóstico que provavelmente vão ser crianças que vão ser não verbais, eu tenho que ter uma preocupação em começar a usar as tecnologias de apoio muito cedo. Quando eu estou a falar de tecnologias de apoio, está dentro das TIC, como devem imaginar,
mas é mais específico e eu já mais para a frente provavelmente terei a oportunidade de esclarecer um bocadinho o que é isto. É muito importante pensarmos. E também há uma outra coisa que eu vos queria dizer. Quando estamos a falar em tecnologias, não precisamos falar só de tecnologias de elevado desenvolvimento, como se costuma dizer, ou seja, pensar em computadores muito adaptados, com softwares muito específicos, com modos de interação. Eu posso falar em tecnologias de baixo desenvolvimento, que são folhas de papel e que podem permitir aumentar essa comunicação. Qual é a relação para mim? E sempre o que eu digo quando me fazem esta pergunta, isto deve ter peso a conta e medida, ou seja, eu não posso ter as crianças de facto sempre junto do computador, mas sei que esta população, pelos estudos que existem, de facto, se usar as tecnologias de apoio o mais cedo possível, vai tirar muitos proveitos nas suas aprendizagens. Mas, atenção, vai tirar muitos proveitos se trabalharmos em equipa. Eu provavelmente estou aqui a falar para pais da área que estão a trabalhar na área da educação especial, para professores e também professores que não estão na área da educação especial, mas será provavelmente que a Sofia mandou-me um gráfico a caracterizar a população que estava aqui. Eu não posso pensar em usar as tecnologias quando estou a falar com esta população. Eu vou usar as tecnologias quando o aluno está no CAA, não é? Que é assim o termo que agora se diz, e depois o aluno vai para outra atividade e eu já não vou usar as tecnologias. Não, isso não funciona de todo, isso é impossível. Ou seja, quando nós temos que ter o uso das tecnologias com a população com espectro de autismo, falha muito ainda, deixem-me dizer, falha muito nas nossas escolas, porque nós não temos esta capacidade ainda de trabalhar em equipa. Eu costumo dizer que isso não surge por decreto. Isto não surge por 54, isto não surge por 3, isto não surge por nada. Nós já passámos por vários decretos e todos eles têm na base o trabalho de equipa na escola. E o trabalho de equipa com as famílias, só assim é que nós conseguimos promover a inclusão e a equidade. E, na verdade, nós ainda não conseguimos fazer isso. Ainda temos grandes limitações. Consequentemente, as tecnologias de apoio falham muitas vezes porque elas são usadas apenas num contexto. Duas coisas para que passe a palavra à Sofia, que se calhar já tem ali perguntas. Duas coisas que é super importante perceber. É de facto uma vantagem para esta população, se elas forem usadas corretamente, e depois já vamos ver quais são as vantagens que pode trazer. E também é importante perceber que, claro, as pessoas não podem estar sempre ligadas à tecnologia, mas também entender que eu posso trabalhar usando uma tecnologia de alto desenvolvimento em diferentes contextos, em contextos de aprendizagem, e depois essa criança, esse jovem com perturbações do espectro do autismo, que continua a ter dificuldades de comunicar em diferentes contextos, pode usar aquilo que eu chamo uma tecnologia de baixo desenvolvimento. O que é isto? É uma tabela de comunicação, que vai permitir que esse jovem seja incluído e inserido com os seus pares e nos diferentes contextos. Obrigada. Então, nesse sentido, será que as tecnologias são especialmente viciantes para esta população? Ou seja, que ficam mais aditos do que outras crianças que não tenham a perturbação do espectro do autismo? Não. Ok. Não, isso está provado que não. Aliás, nós temos até vários estudos já publicados sobre isso, e inclusivamente nos dizem que quando começamos a trabalhar com estas crianças ainda muito pequenas, ou seja, quando é feito o diagnóstico, como vocês sabem, o diagnóstico de perturbação do espectro do autismo surge ali por volta dos 18 meses, 2 anos de idade. O que é que isto quer dizer? O autismo, digamos aquele que a gente chama o autismo, do modo geral, para que todos possamos entender, tradicional, ou seja, aquele que a criança faz um desenvolvimento e a determinada altura parece que há um corte no seu desenvolvimento e começa, a perder todas as suas capacidades. E que inclusivamente depois anda-se ali um tempo perdido no diagnóstico a ver se será que a criança é surda e que não ouve. Provavelmente todos já ouviram isso e, portanto, é feito um despiste para ver, de facto, se há ali algum problema a nível da audição, que, de facto, fez com que a criança perdesse a fala, porque alguns até chegam a dizer algumas palavras.
Mas a verdade é que está provado que se nós, quando temos o diagnóstico desta criança, antes mesmo da criança entrar no primeiro ciclo, começarmos a introduzir as tecnologias, isto vai ser uma mais-valia. Mas quando eu digo introduzir as tecnologias, quando eu estou a falar de uma criança, como nós trabalhamos, de 4 anos, vocês vão dizer assim, já as tecnologias? Sim, mas eu não vou estar o dia inteiro, a criança não vai estar o dia inteiro a usar as tecnologias. A criança está a fazer sessões, eu nem gosto muito de chamar assim, não é? Mas há alguns estudos já nos dizem que está a fazer sessões como faz uma sessão de terapia da fala, como faz uma sessão de motricidade, etc. Sessões no máximo dos máximos de 45 minutos. E o que é que nós estamos a fazer nessas sessões? E onde vocês pensarem assim, aos 4 anos, sim, aos 4 anos, porquê? Porque aos 4 anos eu posso começar a trabalhar a atenção, concentração, que como vocês sabem, muitas vezes nesta população falha muito, ou seja, muitas desta população têm aliado também hiperatividade, déficit de atenção, concentração, um conjunto de coisas. Portanto, eu posso estar a trabalhar através de softwares que se desenvolvem a atenção, concentração, digamos aquilo que nós chamamos na nossa linguagem mais específica das tecnologias, softwares de causa e efeito, ou seja, o que é que isto faz? Faz com que a criança está a brincar, no fundo, está a interagir com um jogo e quando acontece qualquer coisa ela percebe, ou seja, há imediatamente um efeito. Isto tem um duplo interesse, porque além de eu estar a trabalhar a atenção, concentração, estou também a trabalhar de uma forma lúdica a sua interação com o computador, ela a perceber e começar-se, quando eu estou a dizer em computador, posso também estar a dizer um tablet, atenção, né? Não tem que ser especificamente um computador, mas o que está a acontecer é que ela está, de facto, a fazer essa preparação e está a tornar-se, a familiarizar-se com as tecnologias, como fossem quase um brinquedo. Consigo-me explicar. Aliás, nós até com estas crianças começamos um bocadinho antes, começamos ali por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, a trabalhar com os brinquedos que são adaptados e que não são pensados para estas crianças, mas que nós temos muitos estudos já feitos a este nível, como são brinquedos que são acionados por um manipulo, por um switch, digamos assim, a criança percebe que quando toca acontece qualquer coisa. Começamos a trabalhar a causa e efeito para melhorar a sua capacidade de atenção, concentração e manter a sua atividade na tarefa. Depois passamos para o computador. Quando eu estou a passar para o computador para trabalhar estas questões, estou a ajudar a diminuir os comportamentos ritualizados que estas crianças têm, como vocês sabem. Elas funcionam muito por rotinas. E nós também, além das rotinas serem fundamentais para a aprendizagem dos alunos com perturbações do autismo, é importante perceber que nós também os temos que trabalhar no sentido dessas rotinas muitas vezes serem desmontadas. O que é que eu quero dizer com isto? Nós sabemos na vida que há imprevistos e, portanto, temos que ajudar também estas crianças a aprenderem a trabalhar com o imprevisto. Uma outra coisa que muitas vezes acontece quando usam as tecnologias em pequenos é que vai muitas vezes ajudar a que os maneirismos que eles têm, os balanceares, um conjunto de estereotipias, seja melhorada pelo uso do momento em que estão a utilizar o computador. E vai melhorar a sua interação social, porque todas as crianças gostam das tecnologias. Elas também gostam muito de brincar lá fora, mas vocês sabem que nós vivemos numa era digital e, portanto, quase que do nada, eles agarram no telemóvel, sem quase perceberem dos pais, e começam a usar o telemóvel, que a gente diz quase de uma forma intuitiva, não é? Eles nasceram na era digital e nós não podemos fazer como, e, portanto, todos gostam. Todos nós gostamos de ser o mais parecidos possíveis com os nossos pares. E com as crianças com perturbação do espectro do autismo, isto é verdadeiramente igual. E também para as famílias também. E também chamar aqui uma atenção que uma das coisas que é muito importante percebermos aqui também é que quando estamos a trabalhar com eles desde pequenos, há outras coisas como, por exemplo, que eu estava a dizer, quando eles estão a fazer, por exemplo, com um jogo causa e efeito, também estamos a trabalhar a motoricidade, por exemplo, a motoricidade fina. Porque eles vão ter que controlar, vão ter que aprender o porquê de começarem tão cedo. Porque quando chegam ao primeiro ciclo, já dominam a tecnologia. Já dominando a tecnologia, já se podem começar a pensar as aprendizagens. E muitas vezes,
vocês se calhar vão ficar chocados com algumas coisas destas do que eu aqui vou dizer. Muitas vezes, algumas destas crianças só vão conseguir fazer aprendizagens usando a tecnologia. E como é que falha? Falha porque as nossas escolas ainda acham que, estou ali a ver umas carinhas, que temos que usar somente a caneta. Reparem, eu tenho imensa dificuldade. Eu escrevo, como alguns de vocês sabem, uma das coisas que eu faço é escrever histórias infantis, é um dos meus hobbies. E eu nunca as escrevo já à mão. Ou seja, eu às vezes quando tenho que assinar um documento penso, meu Deus, como é que eu assino? Porque agora a assinatura já é digital. Como é que eu assino? Eu ainda sei escrever. Ou seja, eu não estou a dizer que a gente vai eliminar o lápis, não é isso, até porque a gente sabe que o escrever desenvolve a parte cognitiva. Mas estou-vos a dizer que estas populações, muitas vezes, não vale a pena nós estarmos semanas e semanas e semanas e semanas a tentar que eles escrevam um nome, porque provavelmente eles não vão conseguir escrever. Mas se calhar vão identificar perfeitamente o seu nome usando uma tecnologia e tendo, por exemplo, a fotografia e o nome deles por baixo. Portanto, daí dizer-vos isso. Agora, claro que se me disserem que eu tenho um aluno que está permanentemente só ligado, eu vou dizer que isso não funciona, não é? Porque a criança é um todo no seu desenvolvimento. Portanto, não faz sentido que isso assim seja. Mas, de facto, é uma mais-valia. Nem sei se respondi já a Sofia, porque eu depois começo a divagar. Sim, às vezes o que acontece nesta população é os interesses restritos, não é? E então, se eles tiverem esta inflexibilidade de mudar da tecnologia para outro tipo de atividades, às vezes dizem, mas depois eles vão se viciar naquele jogo e não querem saber de mais nada. É verdade que eles têm interesses restritos, mas tanto podem ter interesses restritos na tecnologia, como numa cor, como numa marca de uma roupa, como em outra coisa qualquer. Sim, como numa comida, como em qualquer coisa. Isto é próprio, é uma característica das perturbações, não é? Portanto, e também uma das coisas que nós fazemos muito, uma das coisas que nós trabalhamos muito é darmos a possibilidade, inclusivamente, à criança mesmo pequena, e mesmo não falando dela poder escolher os próprios jogos, numa fase mais lúdica, quando ainda não estamos a falar, quando estamos a falar ainda naquele processo em que estamos no pré-escolar e ali no primeiro ciclo, no primeiro ano do primeiro ciclo também. Porquê? E dizem-me assim, então, mas eles não falam, como é que vocês fazem? Nós tiramos fotos às imagens do jogo e eles, como vocês sabem, uma das coisas que esta população tem de extraordinário, eu costumo dizer, é os olhos deles são 2 câmaras fotográficas, portanto eles têm esta capacidade incrível de olhar, fotografar, fixar e ver todos os pormenores e às vezes reproduzir, que é uma coisa que nós não conseguimos. E nós damos-lhe a possibilidade de eles escolherem, ou seja, nós não podemos permitir que, ok, eu estou-me a lembrar, por exemplo, agora de um caso de uma criança que nós apoiamos e que adora o Nodi, coisas que estão relacionadas com o Nodi. Evidentemente que nós deixamos que ele, se a gente não intervir, ele vai estar todo o tempo possível ligado no Nodi, mas ele sabe que nunca vai começar pelo Nodi, vai ter que começar por um conjunto de jogos que gosta menos para trabalhar as competências que nós naquele momento achamos que são pertinentes de acordo com as necessidades da escola e da família. Se no fim, e se conseguir cumprir a tarefa, vai ter a sua recompensa, que é poder jogar um bocadinho no Nodi, ou ouvir uma música, ou por exemplo, estou-me a lembrar, Sofia, um miúdo que nós temos com autismo, que tem uma obsessão por máquinas de fazer dinheiro. Gosto. Eu também gosto. Eu também gosto. E portanto porque quer saber tudo sobre máquinas de fazer dinheiro, que eu nem faço ideia nada daquilo, mas porque quer criar uma, quer inventar uma, e é verbal, tem dificuldades, mas consegue comunicar, quer inventar uma porque quer que os pais tenham dinheiro. Boa. Portanto, estão a ver, ou miúdos que têm a obsessão de dinossauros, sim, eles têm esse tipo de opções, mas não é pela tecnologia, como a Sofia estava a dizer, eles também têm a opção por vestir sempre o mesmo, ou comer sempre o mesmo tipo de maçãs, como vocês sabem, se querem maçãs verdes, são maçãs verdes, e nós temos que tentar contrariar um bocadinho isto. Mas se calhar há aqui uma coisa que eu gostaria muito de vos alertar, que é, esta população tem um grande déficit na comunicação.
E há uma coisa que é muito importante, e se eu não vos conseguir deixar nenhuma mensagem, pelo menos que vos deixe esta mensagem esta tarde, que é, estas crianças têm que ser trabalhadas a nível da comunicação, e muito cedo. E nós temos um grave problema neste momento que se está a passar com esta população. Temos um estigma muito grande em relação ao uso da comunicação aumentativa, que está, consequentemente, envolvida nas questões das tecnologias também, porque temos um conjunto de softwares que permitem essa comunicação usando vozes digitalizadas e que permitem que eles possam interagir em diferentes contextos. E temos, muitas vezes, a família, e isto é um problema que se está a passar até nas equipas multidisciplinares, temos muitas vezes a família a achar que não vai deixar que a criança comece a trabalhar um método de aumentativo de comunicação. Quando eu digo aumentativo, pode ser com o uso dos pictogramas, pode ser com fotografias, porque isso vai atrasar a comunicação da criança. Ora, isto é um mito que está provado cientificamente que é um disparate do tamanho do mundo. Pelo contrário, o facto de nós estarmos a usar imagens, pictogramas, um conjunto de coisas sempre usando a palavra, vai permitir que esta população, inclusivamente, consiga muitas vezes fazer uma aprendizagem da leitura de uma forma global, mais cedo até que os seus pares. Portanto, não vai atrasar em nada, mas vai ajudar aquelas crianças que vão ser verbais e que estão um pouco atrasadas na comunicação, a que usem estes sistemas como muletas, digamos assim, entre aspas. O que é que eu quero dizer com isto de muletas? Quando têm dificuldade de dizer uma palavra, apontam. E se nós estivermos com elas e repetimos a palavra, aos poucos eles vão começar a dizer e a gente tira essa muleta. Portanto, estamos a cometer uma coisa muito grave que é, cada vez mais, estamos à espera que estas crianças venham a falar, não lhe damos um método de comunicação para elas comunicarem na altura certa, e a altura certa do desenvolvimento da linguagem é até aos 6 anos, meninos com 10, 11, 12, 13, 14 e por aí fora, podem ter sessões de terapia da fala, mas pode ser para trabalhar alguma má articulação, não é para virem a falar, porque o desenvolvimento da linguagem dá-se até aos 6, 7 anos. E ele só se dá se for estimulado. Se não for estimulado, é como que fosse apagado, ou seja, nós não podemos depois, mais tarde, noutra fase do desenvolvimento, ir puxar por isso que não fizemos na altura certa, na altura em que estava a fazer-se o desenvolvimento do cérebro e todo esse desenvolvimento. Portanto, é muito importante pensarmos nisto, e é muito importante que se perceba que as tecnologias são de facto uma mais-valia neste momento, porque nós temos um conjunto de softwares, inclusivamente gratuitos, que podem ser descarregados e que podem ajudar esta população a comunicar. O que nós mais queremos, ou seja, uma população que não comunica, é uma população que não tem autonomia. E o que nós queremos todos, dos nossos jovens com necessidades específicas, acho que todos devem concordar comigo que estão aqui, o nosso maior objetivo não será talvez que eles venham a saber as equações ao quadrado ou raiz quadrado não sei quantos, mas será que eles venham a ser autónomos com o desenvolvimento de um currículo adequado às suas capacidades para que venham a ter um emprego e para que sejam produtivos em sociedade. Quanto mais produtivos forem em sociedade, menos subsídios nós pagamos todos, não é? Somos todos nós. Portanto, este é o nosso maior objetivo e esta devia ser a nossa maior preocupação também uma das nossas grandes preocupações na escola e que, deixem-me dizer, que nós temos neste momento não me vão bater, está bem? Uma legislação excelente para o desenvolvimento disto tudo. Pronto, eu sei que ela não chegou bem à escola, chegou assim tudo um bocado articulado, umas férias, depois meteu-se o Covid e tudo, mas temos um decreto-lei excelente para tudo isto, que nos permite fazer este tipo de coisas. Ou seja, isto que eu estou aqui a dizer permite também que nós façamos uma coisa que é e que também pode ser aplicada e transversal a todos. Estamos aqui a falar da população do autismo, mas eles estão na escola com todos e, portanto, podemos atravessar tudo isto. Eu falo muito, depois não vou deixar tempo que as pessoas me façam. Por isso mesmo é que isto
corre bem. Sim, e há uma questão também muito importante, é que muitas vezes, e em contexto de escola, sabemos que o comportamento influencia muito as aprendizagens dos próprios e dos outros, não é? Porque a perturbação do espectro do autismo está connosco, convive connosco, com a turma toda, e às vezes o não conseguirem comunicar também conduz a um comportamento desajustado e que depois dificulta tudo e todo o trabalho que se está a fazer com a turma e não só com aquela criança. E, portanto, às vezes eles só querem comunicar alguma coisa e não conseguem fazê-lo. E começam a fazer barulho e começam a pontapear e a levantar-se. E esta dificuldade em expressão, nós podemos pensar, não é? Então, eu gosto de falar e a professora também, se nos pusesse uma fita cola na boca, nós íamos virar bichos, não é? E então é um bocadinho... pronto, é fácil perceber que realmente temos que usar a tecnologia para também nos ajudar a estarem incluídos e que haja esta equidade e compreensão de todos, porque eles só podem ser compreendidos se forem ouvidos, mas para serem ouvidos têm que conseguir falar, comunicar de alguma maneira. Comunicar de alguma maneira, daí eu estar a dizer que nós podemos usar os dois níveis de tecnologia, se calhar, evidentemente, eu estou a pensar que numa aula de educação física, eu agora estou muito, porque agora temos lá uma pós-graduação do desporto e eu ando a trabalhar estas coisas com eles na pós-graduação, que não é normalmente gente com quem eu costumo trabalhar, as pessoas do desporto. Mas uma das grandes preocupações que eles dizem, que me dizem é, professora, mas como é que eu trabalho com eles, por exemplo, as regras que eles não entendem? Ou seja, como é que eu comunico com eles? Porque eles na sala até outro dia dizia-me um colega nosso de educação física da zona de Viseu, dizia, ele na sala com os outros professores tem lá um tablet, tem tudo, mas se ele vai para a minha aula com isso, eu já sei que ele vai voar. E eu disse, ok, colega, então vamos ver como é que nós podemos fazer isso com uma baixa tecnologia, ou seja, isso tudo que estamos aqui a falar é possível pôr numa coisa que é simples, que é a folha de papel, que todas as escolas têm, com os símbolos impressos, que são os mesmos que se possam usar na alta tecnologia, não é? E, portanto, é só uma questão de adaptarmos depois ao contexto. Eu acho que até a Sofia conhece esta história que eu vou contar, mas só muito rapidamente para vos dar o exemplo. Nós temos um jovem com quem trabalhamos lá no CRID, lá na ESEX, que começou a trabalhar connosco aos 4 anos de idade. Perturbações de espectro do autismo, altamente complexo, um déficit cognitivo, um não verbal, mas que a mãe sempre acreditou que ia ser verbal. Eu sempre disse à mãe, ele não vai ser verbal. Mas se vier, não há problema nenhum. O que nós precisamos é de dotá-lo de instrumentos para que ele possa vir a comunicar connosco quando for necessário. A mãe rejeitou sempre, disse-me sempre que não, portanto, que não queria que se usasse símbolos, não se queria que se usasse nada, porque ele ia falar. O menino cresceu, né? Está já agora no secundário. Claro que com as medidas todas adicionais que vocês possam imaginar, etc. Mas cresceu. É grande, a mãe é pequena. Tem a adolescência misturada, tem a sexualidade misturada, ou seja, é um cocktail, como eu costumo dizer, explosivo, com pouca ou nenhuma capacidade de comunicar. A mãe dizia sempre que o entendia, e agora dizia, eu agora não entendo, pois é que ele cresceu e tem outras necessidades. Então agora, professora, vamos-lhe dar um tablet para ele comunicar. Pois eu disse, pois agora não lhe podemos dar um tablet, porque primeiro ele tem o que a Sofia estava a dizer, quando nós não conseguimos entender, e que é muitas vezes, ele não dá murros, mas dá pontapés. E é grande, portanto ele facilmente me empurra, não é? Na escola há muitos conflitos, vocês estão a imaginar os conflitos que estão a surgir na escola, porque ele empurra os colegas, há aqui o despertar para a sexualidade, o interagir com as meninas, não é? Os jovens de 17 anos não entendem esta questão do outro jovem, tudo isto. E eu disse, pois agora não é possível nós darmos-lhe um tablet, porque o tablet ia durar 5 minutos, e nós não podemos de 5 em 5 minutos estar-lhe a dar um tablet, e ele não entende como é que, porque nós não trabalhamos isto. Portanto, mas era um jovem que, apesar das suas grandes limitações, se o tivéssemos trabalhado desde pequeno, se a mãe, como vocês sabem, não é? Os pais são soberanos, e agora a mãe diz, realmente eu fiz um grande disparate quando a professora me disse, e nós o que é que estamos neste momento a tentar? Em vez de ser com símbolos ou com alguma coisa, estamos a tentar com
álbum com um livrinho de comunicação com algumas imagens e estamos a começar pela alimentação, para que ele consiga perceber pelo menos como é que consegue comunicar connosco na escolha de alimentos e etc, porque ele é grande, porque gosta muito de comer também. E, portanto, estamos a tentar ir por aí para ver se conseguimos, de algum modo, também acalmar um bocadinho todo aquele comportamento que está completamente, porque não foi trabalhado convenientemente. E, portanto, sempre que era proposto também dizia, não, vamos trabalhar a interação com o computador. E eu disse, mas andamos há anos a trabalhar a interação com o computador. Ele já sabe como é que interage com o computador. Só que isso, de facto, não lhe trouxe assim uma mais-valia, estão a ver? Uma tecnologia mal usada, depois sempre fez muitas sessões, e não me levem a mal porque isto que eu estou a dizer, nem sei se aqui na nossa assistência temos aqui algumas pessoas de terapia da fala, não me levem a mal, mas também temos muitas vezes este perpetuar por parte dos terapeutas da fala que ele vai ser verbal e às vezes também nem é por isso, é que também temos muita formação de terapia da fala onde estas questões também não são muito abordadas durante a formação e há um desconhecimento também por parte às vezes destes técnicos, eu não estou a criticá-los, mas vocês sabem sempre que o que é que acontece aos pais, ouvem sempre aqui, nós todos, né, que somos pais, ouvimos sempre aquilo que mais nos agrada, não é? É um bocado assim. Sim, sim. Então vamos agora falar de coisas assim práticas. Tecnologias que os pais e nós profissionais possamos usar e que estejam acessíveis e que possam ajudar tanto a esta perturbação não verbal, mas também a perturbação verbal, porque como já vimos, pode melhorar a verbalidade deles. E, portanto, o que é que na prática podemos usar e que está nas nossas mãos, tanto de baixo desenvolvimento, foi assim, como de alto? Sim, vamos começar por baixo desenvolvimento, que é mais fácil. Está à mão de todos. Vocês podem começar desde muito cedo logo a trabalhar com uma criança, não precisa de ser com o uso dos tais símbolos pictográficos, não é, da comunicação aumentativa. Vocês podem começar por construir uma tabela de comunicação que pode estar relacionada com as ações e sempre o devem fazer em conversa direta com a família, que é quem conhece muito melhor, certo? Portanto, é quem conhece melhor a família e devem, no fundo, poder pôr um conjunto de imagens, uma nota, coloquem sempre as imagens com a respectiva palavra por cima, se possível escrita em letras maiúsculas, porque isso vai permitir a aprendizagem global da palavra, e logo aí é só imprimir e a folha e plastificar, como eu costumo dizer, porque o plastificar é uma coisa fundamental para esta população, e agora nesta era, não é? Mas também podem criar cadernos de comunicação, o que é isso? Em diferentes contextos, ou seja, com diferentes imagens adequadas aos diferentes contextos. E esses cadernos de comunicação podem ser, por exemplo, lembram-se daqueles álbuns de fotografias que nós antigamente punhamos as fotografias, quando se imprimiam fotografias, mas que eu ainda os encontro às vezes à venda no Media Market e nesses chutes, custam €1. Conhecem também aquelas micas de quem faz coleção de selos e de moedas? Estão a ver? Pronto, aí também podem colocar um conjunto de imagens que vão permitir que a criança aponte e que haja uma interação comunicativa em diferentes contextos. Baixa tecnologia. Alta tecnologia. Bem, podemos... Estão aqui a perguntar por softwares. Sim, softwares, era isso que eu ia dizer. Podemos aceder ao software Grid Player, gratuito, que é só descarregar. Para quem tem iPhone, iPad ou computador ou Mac, é só colocar e, portanto, é possível descarregar e utilizá-lo gratuitamente. Ele já traz um conjunto de tabelas pré-definidas. Podemos aceder ao software Arasac, é só colocar. Então aqui por isso consegue escrever, mas eu acho que a Sofia consegue escrever, que ela sabe estas coisas. Eu escrevo. Podemos decorrer ao software Arasac, é só colocarem assim no Google, encontram e tem um conjunto de símbolos disponíveis e gratuitos.
Também podemos recorrer ao software, ao Sistema Pictográfico para a Comunicação SPC, onde vocês podem fazer download e também têm acesso gratuitamente durante alguns dias e depois se forem... Isto está a ser gravado, não posso dizer. Depois, pronto, vocês depois podem mais de passar 30 dias, pronto, irem lá e fazerem mudança do vosso perfil e também têm esse tipo de acessos. Portanto, isto são softwares que estão acessíveis, gratuitos. Haveria muito mais, mas não há aqui um que eu vos diga. O que é que eu vos posso dizer da minha prática? Eu uso sempre, quase sempre, o Grid e o Sistema Pictográfico para a Comunicação. Porquê? Vou explicar. O Sistema Pictográfico para a Comunicação, porque é aquele que é mais usado nas nossas escolas, mas é aquele que é mais usado a nível mundial. E a maior parte das nossas escolas, apesar das pessoas não saberem, o Estado comprou e tem nos agrupamentos de escolas. O que acontece é que muitas vezes os próprios professores não sabem que os agrupamentos têm este software lá disponível, com licenças, para ser utilizado. O Grid, porque é financiado pelo Estado e, portanto, qualquer pessoa, qualquer pai que tenha um atestado multiusos, desculpe, estava-me agora a falhar a palavra, pode-se dirigir a uma loja da Mel, tá? Eles estão sempre a mudar de nome, eu tenho que pensar. Portanto, a Mel é que era da Altice, não é? Sim, sim. E imediatamente... Não, Altice é que é meu. Altice é que é meu. Pode comprar por um preço mais simbólico e que depois, efetivamente, pode dar essa licença, ou seja, os professores podem aceder depois a essa licença através, porque a escola, se for comprar, é caro, mas também deixem-me aqui dizer que vocês, se calhar, estão aqui do agrupamento muitos. Posso-vos dizer que se vocês enviarem um mail para a Fundação Altice, ela provavelmente até vos vai ceder um software destes para o agrupamento. Isto não tem sido inédito, tem acontecido em muitas escolas e inclusivamente alguns produtos também, se vocês mostrarem que têm um grupo, e eu sei que vocês têm, de crianças que podem beneficiar com o uso desta tecnologia e destes softwares. Portanto, é uma questão de irem ao site e lá é possível, sim. Está aqui o Carlos a dizer que muitas escolas têm sistemas de pictogramas em cartões, claro, sim. E muitas escolas têm este sistema. Este sistema está em muitas escolas lá gratuitamente. Agora, quando vamos falar de hardware, estamos a falar essencialmente para estas crianças de computadores e tablets, não precisam de mais nada, porque normalmente não há aqui nenhum problema de acesso ao computador, como vocês devem imaginar. O que é mais adequado? É que sejam, de facto, táteis. Porquê? Especialmente quando eles ainda são mais pequenos, porque é muito mais fácil a interação com o tátil e é muito mais rápida a sua aprendizagem e a sua conexão e manter mais tempo na atividade. Depois, há já um conjunto de coisas disponíveis que vocês podem descarregar. Livros adaptados, podem ir ao PLIP, Projeto de Leitura Inclusiva Partilhada, que é um projeto que eu tenho, que eu coordeno, onde está um conjunto de livros que podem-se descarregar, que já estão adaptados em pictogramas e trabalhados em texto, com o texto simples, que são livros que são trabalhados na escola. Depois também podem aceder ao nosso site, ao site do CRID, onde há um conjunto de materiais disponíveis, já feitinhos, prontos. É só vocês descarregarem. Onde está lá, comunicar sem barreiras em tempo de Covid, há um conjunto imenso de materiais disponíveis. Depois, há também alguém que já me está aqui a pedir umas passwords para entrar, mas eu não vou dar password agora, porque vocês para entrar no Flip têm que se registar e isso cai em mim, sou eu que vos dou as passwords para vocês entrarem. E depois, há também alguns jogos, bastantes jogos já, inclusivamente, disponíveis. Eu estou neste momento, ainda não tenho, mas daqui a algum tempo penso que tenho esse material disponível para partilhar com todos vós na nossa página, que é, tenho neste momento um aluno a fazer uma pesquisa de softwares gratuitos, não só para a perturbação do espectro do autismo, como devem entender. Desculpem.
não só para a perturbação do espectro do autismo, mas para os alunos com necessidades específicas, que está a ser trabalhado por grupos, ou seja, para a área da matemática, para a área da língua portuguesa, etc. Portanto, um conjunto que depois diz exatamente para quais os objetivos, quais a idade, qual o site, etc. Logo que tenha isso disponível, estamos a fazer um levantamento, tudo o que é gratuito. Há muita coisa paga, como vocês devem imaginar, essencialmente que é vendida na Anditec, mas que são um pouquinho caros, não é? Alguns são caros. E penso que... Já temos muito com que trabalhar e com que explorar, sim. E já tem muito, sim. Sim. Em contexto lúdico, caseiro, ou seja, em casa, porque nós sabemos que estas aprendizagens devem ser transportadas para contexto de casa, não é? Também estas tecnologias, ou seja, nós a partir do momento que usamos uma tabela de comunicação, tal como deve seguir para todas as disciplinas e contextos para onde a criança ou o jovem, não é? Porque depois eles crescem, é importante manter este ritmo. Sim, esta prática. Sim, esta prática é importante. Também os pais podem usar, lá está, estes pictogramas em casa e podem usar estes softwares. Os pais podem e devem. Se os pais não usarem em casa, se a família não for nossa aliada e não usar em casa, não vale a pena a gente na escola a gente pode estar a trabalhar horas na escola, mas como sabem, se depois houver uma quebra quando vão para a família, imediatamente vamos perder as aprendizagens. Portanto, aqui a família é nossa aliada. Qual a melhor maneira de ser nossa aliada? Olha, estou-me a lembrar de um exemplo de uma mãe que tinha algumas dificuldades em aceitar estas coisas da comunicação. Estou a lembrar de mais, mas estou-me a lembrar deste que é mais fácil. Havia um miúdo em que a escola se queixava permanentemente que na hora do lanche havia uma sessão de pancadaria algumas vezes, ou seja, quando chegava a hora da lanche, o miúdo algumas vezes, que era um miúdo que até não era muito agressivo nem nada, desatava numa sessão de pontapés. E vieram perguntar se eu podia ajudar. Eu disse, bem, eu poder posso, mas se ele dá pontapés é porque alguma coisa está a acontecer. Então, se calhar, nós vamos ter que fazer uma ficha de registro de comportamentos, que pode ser elaborada ou não, ou pode ser só um caderninho onde apontamos, e perceber com que frequência é que isso acontece e quando é que isso acontece. Se isso acontece sempre na hora do lanche e quando ele se dirige ao saco dele do lanche, isto certamente está relacionado com alguma coisa que tem a ver com o lanche. Provavelmente nem está relacionado com nada que esteja a acontecer naquele momento na sala de aula. Conversámos com a mãe e ao fim de algum tempo percebemos que umas vezes havia o comportamento e outras vezes não havia. E, portanto, isso tinha que estar inevitavelmente relacionado com aquilo que a mãe punha no saco do lanche. Ao conversar com a mãe, perguntámos-lhe, então diga-me lá, o que é que lhe põe no lanche? E ela tinha 8 miúdos sem problemas nenhuns. Eu ponho o mesmo que ponho para o irmão, eu faço o lanche igual. E ele gosta daquilo que gosta ao irmão? Não, eu pergunto ao irmão, ou seja, digamos, ela perguntava ao João, não era assim o nome do João, mas ela perguntava ao João, João, o que é que queres para o lanche? E o João dizia, e ela automaticamente punha para o irmão. O que é que acontece? Acontece que este menino tinha algumas como sabem, algumas limitações a nível da alimentação. O que é que ele gostava? Eu nunca mais me esqueci na vida, aliás, eu conto sempre esta história aos meus alunos. Maçãs verdes, daquelas verdes que a gente se arrepia, pão rico, mas não era aquele pão branco, é o pão escuro, estão a ver, de forma mas escuro, danoninhos, daqueles danoninhos, uns danoninhos que havia, agora acho que já nem há esses danoninhos, mas eu fiquei sempre com aquela imagem dos danoninhos cor-de-rosa. E, portanto, o que é que acontece? Ela às vezes punha aquilo, outras vezes não punha, não é? Dependia da opinião do outro filho. E eu disse, então já pensou que se nós fizermos fotografias, faça fotografias desses 4 alimentos, vamos colocá-los na porta do frigorífico e de manhã pergunta ao João, o João responde-lhe e pergunta ao seu Miguel e o seu Miguel vai lá apontar. Claro que era muito fácil, não é? Ele ia lá apontar, ela punha, acabou-se a sessão de pontapés. Aqui simplesmente era uma questão de comunicação, estão a ver? Portanto, importantíssima família. Esta mãe, depois mais tarde, percebeu esta importância da comunicação
E, inclusivamente, pedia-nos constantemente, por exemplo, o modo como é que ele de manhã devia fazer as atividades para se tornar independente, ou seja, tocava o despertador, depois o despertador tocava, ele sabia que se tinha que levantar, fizemos um placar, eu acho que até já partilhei nas aulas com a Sofia, nas aulas de mestrado, não sei se partilhei, se não. Colocámos um placar na porta do quarto dele, e ele, quando tocava o despertador, já sabia exatamente. Até há sempre uma coisa que eu falo, que o despertador que está lá é um daqueles despertadores antigos da nossa infância, estão a ver com campainhas, e às vezes perguntam, mas já não há esses despertadores? E eu disse, porque a mãe nos explicou que tinham-lhe dado um relógio daqueles, e portanto aquilo é que ele entendia como fosse o relógio dele, um outro tipo de relógio não entendia. Portanto, a família é extremamente importante. Tanto assim, que uma das coisas que nós nos temos dedicado ultimamente é trabalhar estas questões que estão relacionadas com esta população em ambientes completamente transversais. Quando eu digo transversais trabalhamos isto no turismo, trabalhamos isto na cultura, na literatura, ou seja, podemos desmontar isto e que isto apareça na nossa sociedade como uma coisa que é perfeitamente banal, que pode estar junto com a tecnologia de elevado desenvolvimento, ou pode estar numa tecnologia de baixo desenvolvimento. Aliás, reparem, uma tabela de comunicação de baixo desenvolvimento, transformada num documento PDF, pode-se passar para um nosso smartphone, pode-se passar para o nosso tablet e transforma-se numa tecnologia de alto desenvolvimento, estão a ver? E é uma coisa baratíssima, super fácil de fazer. Nós estamos agora a fazer um trabalho com o Turismo Centro, que é construir os flyers das regiões daqui de Coimbra, Leiria e Aveiro e da região centro, e estamos a fazê-los precisamente assim. Claro, depois também tem a língua gestual e as outras coisas, as outras versões, mas estamos a fazê-los em pictogramas e estamos a fazer também, não é para esta população, é para todos, para ajudar todos. Muito obrigada. Então, se eu tenho só uma última pergunta e depois temos aqui uma pergunta que vamos ver se respondemos ou não, que é, então não existe evidência científica nenhuma que prove que o uso da tecnologia causa algum déficit social, não é? Porque há esta questão de, os miúdos ficam ligados à tecnologia, nem falam uns com os outros, nem interagem, nem nada, não é? Isto não existe. Não, claro, se me disser que é assim, se nós tivermos um miúdo de manhã à noite, claro, sim, sentado ao computador, ele fica como que se tivermos uma pessoa de manhã à noite a jogar nos jogos, fica viciado nos jogos, aqueles jogos que há agora que estão a ser um problema, né? Com a pandemia, os casinos online e essas coisas todas. Claro que fica viciado, mas a tecnologia usada com conta, peso e medida não vai de modo algum alterar, pelo contrário, nesta população, Sofia, se nós lhes estamos a dar através da tecnologia um modo de eles comunicarem com os outros, não vai fazer um afastamento social, pelo contrário, vai fazer a inclusão no seu grupo. Claro. Porque ele já vai conseguir comunicar com o seu grupo que até então não conseguia fazer. Ok. Nós temos aqui uma questão que eu vou colocar, mas que eu acho que podemos falar, mas não é bem o tema do webinar, que é, seria possível abordar deficiências e insuficiências ou causas que estão na origem do autismo? Quer dizer, podemos. Pois. Mas ainda não há uma razão, até hoje, ainda não conseguimos saber. Sabemos, inclusivamente, que há muitos estudos. Inclusivamente, Portugal é pioneiro num estudo que está relacionado com o estudo dos genes, portanto, dos cromossomas, em um conjunto de famílias, um estudo muito abrangente, e não há aqui ainda não há dados que nos permitam dizer se há uma alteração ou não há uma alteração específica, estão a entender? Sim. Neste momento ainda não sabemos quais as causas do autismo, gostaríamos muito de saber, mas ainda não temos dados concretos a nível mundial sobre isso. Há muitas teorias, não é? Com certeza que aquela teoria mais antiga que surgiu na década de 60, que a culpa era das mulheres, porque as mulheres começaram a trabalhar e não estimulavam os seus filhos, que eram os pais frigoríficos, é a coisa mais patética, né, que alguma vez se ouviu, porque não tem nada a ver com o facto dos pais trabalharem, os pais frigoríficos, como lhes chamavam, ou as mães geladeiras, também se ouvia muito esta versão, não tem nada a ver com isso. Não sabemos ainda as causas, sabemos que às vezes há muitas teorias, uns dizem que é das vacinas, agora quando vi esta história do Covid, começou logo outra vez essa coisa das vacinas, que as vacinas provocaram autismo. Não, é um bocadinho como falávamos no início, não é? A gente sabe que há gente que está a morrer com
com uma percentagem mínima de pessoas pode desenvolver coágulos agora com esta vacina. Também pode haver uma coincidência da pessoa tomar uma vacina e vir a desenvolver, mas não há ainda uma causa e efeito, não há estudos científicos que nos permitam dizer isso. Há uma coisa que é verdade e que a Ana disse no início, que é, nós não temos mais autistas, pelo menos ainda não temos estudos que nos digam isso. Eu tenho um bocadinho a noção que cada vez há na nossa população uma grande percentagem. Aliás, há inclusivamente um estudo, nós ganhámos agora um projeto Erasmus, um projeto internacional que ainda não avançou, mas ganhámos um projeto da Comunidade Europeia que concorremos com várias associações de autismo a nível europeu e, portanto, que vamos desenvolver precisamente um conjunto de coisas de tecnologia, disto que estive aqui a falar, vai ficar a nosso cargo, para mostrar que é possível, de facto, que é possível haver um conjunto de tecnologias desenvolvidas para esta população. E uma das coisas que de facto falamos todos é que há agora uma grande tendência para, eu acho que vai ser a tendência no futuro, se querem que vos diga, por tudo o que tenho estado a ler sobre isso, que é esta coisa da perturbação do espectro do autismo, que também mudou muito com o DSM-5, não é? Que é o catálogo onde estão todas as não são doenças, mas pronto, onde estão todas as coisas relacionadas com esta parte mental, digamos assim. O DSM-5 também veio trazer aqui uma amplitude muito grande à perturbação do espectro do autismo, porque aqui entrou a Asperger, entrou outros síndromes e etc. Há agora já uma linha de investigação que, tal como a população surda se afirma como não uma população com deficiência, mas uma população com uma cultura específica, as populações com autismo há cada vez mais a dizer que são pessoas com diferentes, ou seja, no seu género, no seu modo de percepcionarem a sociedade. Há cada vez mais esta linha de pensamento, mas infelizmente não sabemos qual a causa. Eu não sei se alguma vez vamos saber de facto a causa, andamos há tantos anos a trabalhar nisto, às vezes parece que vamos saber, mas depois a seguir não, é difícil conseguirmos. Há também agora, só por curiosidade, dizer-vos que cada vez mais se estuda, que se dizia que há uma grande prevalência mais no sexo masculino, está aprovado, mas também se percebeu agora, os últimos estudos, especialmente estudos desenvolvidos no Reino Unido, vêm-nos dizer que as mulheres, há uma grande porcentagem de mulheres com características autistas, e que, na verdade, pelo modo como as mulheres desenvolvem o seu pensamento, né? Toda a gente sabe que os homens e as mulheres desenvolvem de modo diferente, não é por isso que são melhores ou piores, não tem nada a ver, são feitos de uma maneira diferente, que conseguem camuflar muito mais essas suas alterações que têm a nível das perturbações do espectro do autismo, ou seja, está-se a perceber que há um maior número, ou seja, há muitas mulheres a receberem o diagnóstico mais tarde, que só consegue-se perceber mais tarde. Também há essa linha, de facto, neste momento. Mas não gostava de saber, mas não sabemos as causas. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Havia alguém que levantou a mão, que eu agora, entretanto, perdi, no meio de... Portanto, eu acho que consegue ativar o som. Eu acho que quem tinha a mão acesa, que disparate, desculpem lá, a mão levantada, parecia-me que era a Sheila, há pouquinho que eu vi. Ok, onde é que está a Sheila? Pareceu-me. E também é o Céu Guerra. Ok, esse então, pronto, sim. Começamos por aí. Força. Força. Não sei se a minha pergunta é pertinente, se é descabida. A língua gestual portuguesa não se pode aplicar neste tipo de população. Não, ou seja, há uma coisa, Céu, que se tem tentado, que é usar o Mecaton ou Macaton, como se diz, há várias nomenclaturas, que é o gesto aliado ao símbolo também. Mas o que se prova também é que o Mecaton, ou Mecaton, como se usa em Portugal, não se usa, este modelo nunca foi usado de uma forma
muito correta em Portugal, ou seja, seguindo respectivamente as regras. E isso mostra que muitas vezes é muito complicado para esta população conseguir entender esses gestos. Mais ainda, é importante termos aqui uma coisa em atenção que eu não falei, porque estamos a falar de tecnologias, mas há aqui uma coisa que é super importante percebermos. Esta população tem uma grande dificuldade em entender a comunicação não verbal. Como vocês sabem, a nossa comunicação faz-se muito por, vocês estão a ver nos quadradinhos, mas com certeza que vem, eu mexo muito com as mãos, né, porque eu não consigo estar sossegada, com a cabeça, com os gestos, com o sorriso, com o abrir, com o fechar dos olhos, com as expressões. E esta população tem uma dificuldade imensa em compreender a comunicação não verbal, assim como compreender o duplo sentido às vezes que nós damos às expressões, as metáforas e etc. que utilizamos. Portanto, o gesto nem sempre é uma mais-valia para esta população. Mesmo com crianças com grande capacidade cognitiva. Crianças com grande capacidade cognitiva. Grande, sim, com uma boa capacidade cognitiva. As crianças com uma boa capacidade cognitiva, normalmente, eles acabarão, quase sempre, quando têm uma grande capacidade cognitiva, são crianças com ser verbais. Portanto, que vão falar. O que acontece às vezes é que têm interesses muito restritos. Mesmo falando, é preciso a gente ter em atenção que esta população vai ter sempre alguma dificuldade em conseguir interagir. Quando eu digo interagir socialmente, ou seja, expressarem os seus sentimentos, estarem em grupo, etc. Portanto, há alguma coisa que vai falhar. Sim, há alguma coisa que vai falhar. E, portanto, ao contrário, quando me estava a falar da língua gestual, está provado que para as crianças surdas, além da língua gestual, o uso dos pictogramas é uma excelente mais-valia. Ou seja, o que é que isto quer dizer? É excelente porque ajuda-os a aumentar a sua comunicação e a entenderem. Nas crianças com autismo, o gesto nem sempre é uma mais-valia e às vezes é um fator distrativo. Distrator, desculpa, não é distrativo. Obrigada, obrigada. Mais alguém? Acho que conseguem ativar o vosso som, se não conseguirem. Entretanto, estava aqui à procura da Sheila. Caso estou a conseguir encontrar. Alguma opinião? Alguém quer dizer alguma coisa? Aproveitem agora. Desculpe, então, se temos uns minutos, só uma pequena pergunta e se calhar um pouco fora do contexto, mas relativamente aos SPCs. Eu estudo a área da semiótica e a nível de composição gráfica. Professora Célia, o que é que acha deste estudo da composição? Porque o pictograma tem a mais-valia do texto, só que a simbologia, a composição é muito abstrata e a pessoa que não consiga ainda ler pode ser, eu percebo a vantagem, não é? Porque faz ali ao texto à imagem. Mas o que é que a professora Célia acha do estudo de realmente uma composição um pouco mais simples e direta ao objetivo e à função? Obrigada. Não estou a ver, mas essa questão é muito pertinente. Aliás, é uma questão que está muito, que anda muito por aí, anda a ser estudada por várias pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, até porque me tenho cruzado com muitos alunos, inclusivamente de mestrado, de doutoramento, que me chegam ao pé de mim e que me dizem muitas vezes: vamos tentar criar outro sistema de comunicação, vamos criar outro. A minha experiência diz-me o seguinte, e atenção que aqui é a minha experiência mesmo, diz-me que o SPC, mas este que é o mais antigo e é aquele que é mais usado a nível mundial, tem anos e anos e anos de investigação. Tem uma equipa imensa por trás, de muita gente a investigar e de muita gente a estudar o tipo de traço que deve ser utilizado
o modo como ele deve ser utilizado, porque o SPC também permite ser trabalhado noutras formas. Se o conhece bem, sabe que nós também o podemos transformar em símbolos mais simples, ou seja, retirando a cor, trabalhando o seu conteúdo, porque o software que está por trás nos permite isto. O que eu costumo dizer é que criar um sistema de comunicação de raiz é alguma coisa que é muitíssimo complexa, que demora muitos anos e que eu posso até criar uma relacionada com o nosso contexto do nosso país, mas que me serve o meu país. E, portanto, a nossa ideia é um bocadinho o contrário, ou seja, a ideia é que possa servir o mundo inteiro, ou seja, que a gente use uma coisa que é o mais universal possível. Os símbolos, alguns são complexos. Eu, por acaso, não tenho essa opinião, porque eu acho que eles podem tornar complexos quando nós, às vezes, estamos a trabalhar já para populações mais avançadas e em que podemos fazer composição de símbolos. Mas esta é a minha opinião. Somente, é o que lhe posso dizer. Muito obrigada. Não sei se é muito, mas esta é a minha opinião. E isto porquê? Porque surgiu o PEX, surgiu Vox, surgem estas coisas sim, mas surgem com 200 símbolos, com 300 símbolos. Não, isto não serve uma população inteira, tá? Faço-me entender? Sim, sim. Portanto, se calhar eu acho que às vezes era mais importante pensarmos. Eu costumo dar aqui um exemplo que é a comunicação aumentativa. Eu costumo dizer, discutia isto numa outra conferência onde estive, que é um bocadinho o parente pobre de tudo isto, ou seja, tem um estigma relacionado com a deficiência, que de facto eu acho que está só na cabeça de na cabeça das pessoas e que foi passando de geração em geração, que é um bocadinho assim. Eu pergunto-vos o seguinte: vocês hoje já foram às vossas escolas de certeza? Quase todos. Eu não fui, né? Mas vocês já foram todos à vossa escola. Ali estava a dizer o Carlos que já tinha ido tomar o pequeno almoço hoje a uma esplanada. Com certeza que se calhar pegou no carro dele para ir, não sei se pegou, mas alguns pegaram. E todos vocês comunicaram por símbolos hoje. Foi com o código da estrada, se não o soubessem não conseguiam comunicar. E todos vocês, provavelmente, quem foi à esplanada tomar o café e se teve vontade de ir à casa de banho, logo pensou nos símbolos. E quando penso nos símbolos dos diferentes espaços que têm a ver, por exemplo, com as casas de banho, não é? Que simbolizam, penso também que esta coisa, e aí olha, vou aproveitar para dizer isso, às vezes queremos tanto que as coisas sejam tão estilizadas que eu às vezes tenho imensa dificuldade em perceber qual é a casa de banho a que me devo dirigir, por exemplo, com um conjunto de símbolos que não são universais a todos. Eu acho que isso também é muitíssimo importante. Por exemplo, eu não sei se sabem, mas o SPC, por exemplo, é usado no dia a dia no Japão, que se calhar é um país que a gente pensa que não, ou em Israel, por exemplo. E, portanto, como ele está tão banalizado na sociedade, não tem isto que se encontra muito no nosso país, encontra-se muito esta dicotomia, e se isto não é, até eu às vezes ouço uma coisa que não são símbolos para as crianças, não são infantis, apesar de agora haver imensos estudos que nos mostram que são excelentes para trabalharmos com pessoas com demência e com Alzheimer. São grandes motivadores. Se começarmos a trabalhar antes, podem manter as suas capacidades durante muito mais tempo, quando ainda estão naquela fase em que não estão completamente dementes. Mas, como lhe digo, esta é mesmo a minha opinião. Há outras opiniões, não é? Por favor. Claro está, claro está. Uma última pergunta para deixarmos a professora Célia ir descansar, ou ir para as aulas, não é? Porque hoje não tenho aulas à noite. Hoje não? Eu tenho. Portanto, amanhã tenho, mas hoje não. Hoje não. Uma última pergunta ou uma última observação que queiram fazer, e depois damos então por encerrado o webinar. Alguém? Eu acho que foi tudo tão claro, de facto. A intervenção que fez é muito interessante, gostei imenso de reviver algumas coisas.
E de facto eu também gosto muito, muito dos SPCs, que são de facto tão bem desenhados, bem pensados, e de facto há outros símbolos também mais estilizados, mais com uma grafia um pouco subjetiva, não é? E os picos são de facto muito objetivos, é fácil tirar significado dos bonequinhos, não é? Mas pronto, queria-lhe agradecer a sua participação. Muito obrigada, eu é que agradeço-me terem convidado, sim. Só dizer uma coisa, é que o SPC, por exemplo, se calhar muitas pessoas não sabem, mas também tem um conjunto de símbolos já neste momento adaptados à nossa cultura portuguesa, sei lá, estou-me a lembrar do Magusto, do nosso Carnaval, portanto tem um conjunto de coisas que já nos permitem também trabalhar e tem alguns símbolos, inclusivamente, que nós próprios fomos desenvolvendo no CRID, nomeadamente ligado à religião, porque nós estamos a trabalhar muito agora com a área da religião, porque estamos a fazer a comunicação para as Jornadas Mundiais da Juventude em pictogramas e em vários formatos, e há alguns que nós desenvolvemos também, e que depois, claro, são submetidos à equipa científica do SPC, como é evidente, do Board Maker, não é? Okay. Professora Ana Muniz, quer dizer alguma coisa como palavra final? Sim, só me cabe agradecer, acho que foi um momento em que nem vimos passar o tempo, acho que foi muito, muito esclarecedor, motivante, e penso que com certeza que nos ajuda. Temos que depois diariamente ir limando os obstáculos, que são muitos, a parte tecnológica que ainda está muito, agora também estamos com estas ofertas, pode ser que isto também melhore um bocadinho. Esta parte de todos e a equidade na educação ainda é um caminho muito longo que temos para ter e que não se muda, como a doutora Célia disse, com decretos. Ainda temos muita coisa para fazer e às vezes esse ainda é mais complicado do que propriamente as estruturas e os softwares e tudo mais. O querer é muito mais difícil de nós conseguirmos do que o poder. Eu posso, mas o querer, as pessoas não querem e noto ainda muitas dificuldades nesse aspecto. A nível da inclusão ainda temos, parece que Salamanca foi ontem e já lá vão tantos anos, já passámos por tantos decretos, já andamos aqui há muito tempo e ainda é uma luta que às vezes me angustia. Porque há coisas que eu digo que eu achava, mas isto é já tão velho, não vale a pena estar a dizer isto. Sinto que é ultrapassado e as pessoas estão ali, não pode ser. Penso que se calhar é isto também um desafio de quem está a formar, que eu acho que temos que investir muito na formação dos nossos colegas, principalmente de todos, e não só daqueles que depois escolhem a vertente da educação especial, agora o que é que seja, não é? Mas é muito importante este abrir de horizontes, este aceitar a diferença, o respeitar-nos, respeitando. Sim, eu costumo dizer que as piores barreiras são as barreiras mentais. As outras nós derrubamos-las todas, mas as mentais é muito difícil, porque estão cá dentro e é muito difícil, sim. E eu também tenho essa sensação que me estava a dizer. Ainda antes tinha estado a falar com uma pessoa que me estava a pedir para ir falar, para também fazer um webinar, né, que agora está na moda os webinars, como eu digo, fala um bocadinho da Declaração de Salamanca e da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu disse, não falo nada, eu vou falar disso, isso já foi há séculos, disse eu. Por favor, e dizia, não, ainda temos que falar disto, e é incrível como é que ainda temos que falar disto ao fim de tantos anos, não é? É um bocadinho complicado, sim, eu concordo com a Ana quando a Ana está a dizer isso, sim, ainda estamos muito longe, eu acho, de... E a formação, eu acho que é importante até mesmo... a formação, Ana, a Para formação, quem quer ser professora, e eu bem posso falar disso, porque como dou aulas na formação de professores, sim, não é? Penso sempre como é que é possível, e os currículos vêm emanar, os currículos são definidos pelas universidades, mas depois são aprovados pela nossa equipa, né, dos A3Es, como é que é possível que queiram que eu dê todos os conceitos, todas as deficiências e tudo em 30 horas?
que é o que é reservado à cadeira de necessidade, ainda lhe chamam necessidades educativas específicas, ainda não lhe mudaram o nome, só aí, ainda não lhe mudaram o nome, só aí já pode ver, ainda não lhe mudaram o nome. E depois quando me dizem que eu tenho que dar tudo, estão a ver, estamos a quase a meio do semestre e eu ainda não passei de explicar o que é o 54, porque não é explicar o que é a lei, é explicar a implicação que o 54 tem nas práticas pedagógicas que eles vão ter como professores, é explicar como é que isto está ligado com o design universal das aprendizagens, é mostrar como é que a escola tem que mudar. E deixem-me aqui um desabafo para terminar. Quando saiu o Decreto-Lei 54, a primeira coisa que eu disse foi: colegas, se calhar nós todos que lecionamos aqui para os professores, eles sabem, se ficarem zangados, se alguém lhes for contar, eu não falo mal, que eu já lhes disse isso muitas vezes. Se calhar é importante sentarmos aqui todos e perceber que o Decreto-Lei de 54 muda muito o conceito de escola, ou seja, isto é uma filosofia de escola, isto não é uma filosofia dos NES, como vocês dizem, nem das necessidades específicas, isto não é só mudar nomes, isto é mudar uma filosofia de escola, então nós temos que formar os nossos alunos com esta filosofia. E eu fico triste quando ainda me vêm assim os alunos dizer assim, coisas tão simples como isto, Ana, no fim de eu ter ensinado, hoje estive a ver uns trabalhos que lhes pedi, e eles diziam portadores, e eu disse, a primeira coisa que eu digo na aula é que não são portadores com deficiência, dou-lhes uma listagem. Linguagem para surdos, linguagem, como é que é possível? E depois ouço até coisas assim como, mas o professor X ou o professor Y diz que é portadores, e eu disse, como? Digam já que ele venha falar comigo. Estão a ver, ainda não se consegue, e isto vai ser difícil, nós ainda não conseguimos formar os nossos professores, eles ainda não saem para uma escola para todos, ainda não perceberam a mudança disso. Temos os meninos das adicionais, temos os meninos das seletivas, portanto isto foi só a mudança do SEI, que agora são batizados. O que eu acho na dificuldade disto é que os decretos saem sem que as pessoas se incorporem na filosofia que o decreto tem. Primeiro nós devíamos ter um ano de propedêutica para nos integrarmos naquilo que queremos mudar. E depois então então aquilo é do ontem para o hoje e fica tudo igual. Ou seja, houve gente que modificou o cabeçalho, e eu estou a falar com causa e efeito, ou seja, com conhecimento de causa, e de um momento para o outro estava tudo feito. Portanto, o cabeçalho foi mudado e agora é o decreto-lei, já não é o 3. Eu sei isso, e até porque fui das várias pessoas que escreveu muita coisa por 54. Aliás, eu costumo dizer, eu conheci o 3 de trás para a frente, porque a minha tese de doutoramento incidiu muito no 3 e nas práticas da comunicação em contexto de escola, e conheço o 54 porque fui muitas vezes chamada a aparecer sobre o 54. E a determinada altura zanguei-me muito com as estruturas governamentais, porque disse, o 54 não pode ir para a escola assim, ele tem que ir para a escola um primeiro ano, para que as pessoas se apropiem do conceito, vai-se ao mesmo tempo dar formação, e o Carlos sabe que até esteve envolvido em alguma formação destas, não é? Dar formação, as pessoas apropriam-se, vê-se onde é que se errou, porque às vezes nós podemos estar a conceber as coisas e errarmos, não é? Apropria-se disso, e depois sim é que nós vamos de facto aplicar. Tanto que eu no primeiro ano tinha imensas escolas sempre a pedir-me conferências sobre o 54. Eu disse, não dou conferências sobre o 54. Porque estou exatamente contra isso. Eu tive um projeto na minha vida, que ainda é projeto na minha vida, que eu costumo dizer que há projetos na nossa vida que nos marcam para sempre, não é? E eu tive o privilégio de ter sido convidada pela ONU para desenvolver a legislação, implementar toda a legislação para o Cabo Verde, na área da educação inclusiva. E eu devo-vos dizer que nós estamos há 3 anos a afinar pormenores. Ou seja, a legislação não é igual à nossa, mas vai beber a muitas coisas da nossa, claro, aliás, fui convidada precisamente por ter participado nesses grupos de trabalho, mas ela ainda, ou seja, a negociação sempre foi com a ministra, e eu disse, ministra, nós temos que pôr isto lá, temos que formar estas EMAIs que não são iguais às nossas EMAIs, porque o conceito também é diferente, é um país composto por ilhas e etc. Mas temos que ir afinando, ou seja, volta que não volta, eu estou lá para conversar com as pessoas que estão no terreno e a dizer, olha, isso não faz sentido. Isto que a gente pensou na legislação não pode ser assim. Para que a legislação, quando saia, não vai sair perfeita, que não há nada perfeito, não é? Mas pelo menos seja adequada. E não acontece nunca isto em Portugal.
pronto, agora vamos mudar do governo, então a gente agora vai fazer outra legislação. Desculpem. Expressão à parte. Também não digo nada. Agradeço, olha, foi um gosto, penso que eu poderei falar pelos presentes, foi um momento de partilha e de enriquecimento e que nos acalenta neste desacalentado que isto tem sido estes tempos um bocadinho menos positivos e pronto, e vamos vencendo barreiras, que é a nossa função como professores de educação social, como pais de meninos que também tenham algum problema, como todos temos, uns mais do que outros, mas é sempre, a nossa vida é um transpor de barreiras. É verdade, é mesmo muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez e a todos os presentes também. Muito obrigada. Muito obrigado, até à próxima. Até à próxima. Obrigada. A Sofia agora vai poder Obrigada. Pode parar a gravação? Obrigado. Vou parar agora a gravação e vamos então